Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou na Clínica Integrada. Nós viemos procurar a doutora Emília Josefina Guerrer. Ela é fonoaudióloga. E o que me chamou a atenção é de uma matéria da revista Guia Saúde Atual. Uma matéria muito interessante a respeito de um assunto que eu nunca ouvi e com certeza você de casa também não ouviu. Hoje nós vamos falar sobre eletroestimulação e vamos falar um pouco também sobre gagueira, que olha, acho que foi um dos assuntos menos comentado no programa Nossa Casa. Agora nós encontramos uma profissional onde ela vai esclarecer muitas novidades para nós a respeito desse assunto que temos que pôr para vocês no programa Nossa Casa, tá bom? Doutora Emília, prazer em te conhecer. Eu estou muito feliz de poder estar com você e você abrir um espacinho na sua agenda. Eu já fazia dias que eu queria conversar com ela, mas tivemos que organizar ela se organizar na agenda para falar a respeito desse assunto. Hoje nós vamos falar sobre esse aparelho, que é bem interessante, e vamos falar sobre gagueira também. Vamos com o eletro? Vai ser um prazer falar com vocês sobre isso. É um assunto novo dentro da área da fonoaudiologia. Há quanto tempo? A eletro, ela já vem sendo usada há mais ou menos uns... Quer dizer, tem alguns fonoaudiólogos que já usam há muitos anos. Nós temos o nosso mestre, que é o Bruno, do Fortaleza, que usa há muitos anos. Só que o nosso conselho, ele não tinha liberado ainda para os fonoaudiólogos. É mesmo? Sim, existem essas regras do conselho. Tão importante, demorou. Sim, porque a eletro é usada há muito tempo pela fisioterapia, por várias áreas. Só que dentro da área da fono, como a nossa profissão é nova, né, o conselho estava meio assim. Então, o que aconteceu? O Bruno veio, começou a mostrar a eletro e a gente começou, o conselho liberando, e tem que fazer os cursos de aperfeiçoamento dentro da área eletro. Não é assim, você ligar um aparelho colocando. A eletro, ela tem várias frequências e tem vários tipos de estímulo que você vai colocar. Então, eu tenho um estímulo de relaxamento, tem um estímulo para dor, tem um estímulo para fortalecimento. Então, o fonoaudiólogo, ele tem que ter essa noção para saber qual a patologia que ele está trabalhando e o que ele vai fazer com esse paciente. Se o paciente precisa de relaxamento, eu não posso colocar uma corrente FES. Então, são correntes que a gente tem nome e esses aparelhos, eles têm vários tipos de corrente. Então, assim, a eletro veio e nós começamos a usar há um tempo atrás. Só que esse ano veio essas canetas para revolucionar a fonoaudiologia. Isso que eu achei interessante. São maravilhosas. Isso aqui é a menina dos nossos olhos mesmo. Por quê? Essas canetas ligadas, elas podem colocar aparelho dentro da boca desse paciente. Então, vamos supor, eu consigo fortalecer ou relaxar ou dar analgesia para a musculatura da língua, para o palato, para o bucinador, então para toda essa parte intraoral. E com isso, o que nós vamos fazer hoje, que foi o BAM, com pacientes mais acamados, pacientes que estão com problemas de deglutição, os Parkinson, né? Principalmente Parkinson, a gente chama isso de disfagia. O que é disfagia? É um problema no ato de deglutir. Então, quando eu vou deglutir, se eu não tenho a elevação dessa laringe, tá? Que eu costumo colocar a mão no pescoço, na laringe, vai sentir que ela tem que se elevar. Se ela não se elevar, a gente engasga. E se a gente engasgar, o que vai acontecer? Vai para pulmão. Então, a tosse veio para nos salvar. A prega vocal fecha, joga para fora. Com algumas patologias, com o nosso envelhecimento, nós estamos no país, né, envelhecendo, o que acontece? A nossa musculatura começa a ter problema. E a gente faz exercício. Começa a envelhecer também. Nós estamos envelhecendo. A partir dos 40 anos, a musculatura interna envelhece. Então, as canetas, eu consigo fazer os movimentos adequados, trabalhando o palato para elevação da laringe, tá? Para o ato deglutir. Então, a gente consegue um trabalho fantástico. Os pacientes voltam a deglutir sem engasgar e ter quadros de pneumonia. A maioria dos quadros de pneumonia hoje é pelo ato, né, de aspiração pela saliva. Você pode aspirar dormindo. Então, a gente tem que trabalhar essa musculatura interna. Então, assim, dentro das patologias que tem a de idade, nós temos também o quê? Fortalecimento da musculatura, entendeu? Hoje ela é usada, sabe para quê? Para estética. Sério? Sério. Isso é bom. Eu não faço a parte de estética. A parte estética da fonoaudiologia eu não faço, porque assim, eu sou mais da área patológica. Mas é maravilhoso, porque você vai trabalhar, entendeu? Pegar um bucinador, jogar um FES, então ela vai
fazer um procedimento. Das paralisias faciais. Ajuda muito no bigodinho chinês. Isso. A mulherada gostou agora, né? Mas vamos falar da parte patológica. Porque eu acho assim que nós temos que pensar na nossa saúde. E o que a gente come é importante. Então, assim, pensa nisso, mas e aí, o que ele está deglutindo? Como que ele está? Eu deixo de tomar água, por quê? Porque eu não consigo, eu engasgo, aí eu vou desidratar. Então, esse paciente vai ter problema. Então, a gente tem que pensar nisso. E aí, a gente trabalha também na área externa, as paralisias faciais. Eu tenho muito paciente com paralisia, que a gente consegue fazer os movimentos. Então, também tem os nossos eletrodos fixos, né? Que a gente pode colocar e trabalhar. Então, a gente pode trabalhar toda a base de língua, já pode colocar em laringe também, junto com esse, eu posso utilizar esse, tá? E tanto que a gente pode colocar também toda essa região para quê? Fazer o quê? Relaxamento, né? Que a gente usa muito na patologia, sabe de quê? Quando está tenso, carrega, pesa, endurece. E outra coisa que nós estamos usando muito é em professor, com disfonia. Então, também entra na área de voz. Por quê? Hoje a gente tem muitos professores que estão disfônicos, vêm com problema, vem todo o tenso, então a gente usa os eletrodos para relaxamento. E para quê? Soltura dessa musculatura da laringe, sabe? Então, quando necessita, também a gente faz no oral. E a gente usa nos respiradores bucais. Então, são aqueles pacientes que usam aparelho. Por que faz fono? Porque tem uma deglutição atípica, já está dizendo, ela é atípica, ela não é típica, ela não é correta, ela não é normal. Então, esse paciente tem um lábio mais caidinho, tem uma língua mais jogada, então a gente vai fortalecer a musculatura para o ato de deglutir também. Olha só. Tá? E aí a pessoa fala, mas eu usei aparelho e voltou. Voltou por quê? Talvez essa língua estava projetando sobre os dentes. Então, esses movimentos fazem também ter essa dificuldade e esse dente começa a ser projetado depois de alguns anos. Então, também. Então, hoje, assim, os pacientes que não estão acamados, que não conseguem mais movimentos... Você trata pessoas com mal de Alzheimer? Também. Ajuda? Muito, muito. Então, a gente está assim, olha, hoje, os nossos pacientes idosos, eu tenho vários idosos, sou apaixonada por eles, eu brinco muito com eles, eu dou muita risada com esses pacientes, porque eles percebem melhor, eles saem felizes, sabe? Eles percebem que eles estão começando a engolir melhor, sentir, e isso é um prazer... Olha, é uma coisa maravilhosa a gente poder ajudar, né? Não tem dinheiro que pague, né? Não tem. Isso é muito bom. E os vovôs, eles querem isso, né? Eles querem estar bem. Às vezes está tudo mesmo. Certo, mas... mais uma coisa que faz, sabe o quê? Ronco. Ai, não acredito. Porque a gente vai trabalhar o quê? A musculatura do ronco, eu posso roncar sem abrir a boca. Posso fazer um ronco sem abrir a boca para você? Pode. Ó, então eu vou fazer isso, ó. Isso é ronco. Com a boca fechada. Por quê? Porque o palato mole, ele começa a cair. Então, quando eu respiro, ele vai vibrar. Daí você tem como fortalecer. Aí eu coloco numa frequência de fortalecimento e nós vamos colocar lá. A gente usa algumas técnicas, o paciente tem um pouco de ânsia, mas a gente tem técnicas para melhorar essa ânsia. E a gente trabalha essa elevação de palato. Então, se ele não vem com a apneia já é um quadro mais complicado. Mas um ronco leve, gente, a gente consegue melhorar. Nossa, estou impressionada. Eu estava perguntando para você por que você usa espelho. Você tem um espelho grande aqui na sua sala. Para quê? Então, você tem a maca e tem espelho. Tem maca e tem espelho. O espelho, igual eu te falei, para as deglutições, todo o processo que a gente usa, não é só o aparelho, a gente faz o aparelho. E o paciente que tem condições, ele vai fazer exercício após. Porque, às vezes, ele não consegue fazer o estalo, porque essa língua está rígida. Então, eu vou com uma frequência de relaxamento e ele consegue elevar e fazer o movimento. Então, a gente vai trabalhar o quê? A função. Eu preciso melhorar isso, porque é tudo músculo. A dona de casa sabe que uma língua para a gente cozinhar, né? Uma língua... Eu brinco bastante com isso. Falo, gente, você já pensaram na língua? O músculo que ela é? Não é? Então, a gente usa o espelho o tempo todo. O professor, a gente faz exercícios vocais. Então, a maca, ele deita, trabalha respiração, que eu brinco assim, qual que é o combustível da voz? Ar. Sem ar, eu não consigo nada, não é? Então, os pacientes vêm aqui, eu falo para eles assim, olha, teve uns... soterraram lá, o cara demorou, foi salvo por causa de uma semana, ficou soterrado, ele, graças à água da chuva. Eu falo, gente, se alguém já pensou que não é isso? O paciente olha para mim e fala, por quê, doutora? Eu falo, porque 1 minuto sem ar você morre. Então, se eu tenho uma coisinha no nariz, o que eu faço? Abro a boca. Então, gente, o ar, para fonoaudiologia, ele é primordial. Então, eu preciso, um respirador bucal tem que respirar bem,
o professor tem que respirar bem, todos nós temos que respirar, né? E a qualidade, como que é? Um nariz bom, que tenha, sabe, que a gente consiga trabalhar tudo isso para ter uma função, tá? Que é a língua no lugarzinho, os lábios vedados e a deglutição correta. Porque a gente percebe quando estamos resfriados que o nariz fica congestionado. Gente, é horrível, porque daí vai pela boca. É isso mesmo. Daí resseca a língua, resseca a boca. Bastante é muito coisa. ruim. Muito ruim. Então, dá mau hálito. Uma das causas do mau hálito é a respiração bucal. Porque a saliva, em contato com o ar, a gente tem milhões de bactérias nocivas. O que acontece? Ela morre. Cheiro, na verdade. Então, a gente tem que ter... Você pode ver, nós vamos fabricando saliva o tempo todo. Estou falando com você, eu estou deglutindo. Eu preciso deglutir, porque eu estou com ar. É a única hora que a gente respira pela boca na fala. É a única hora. Porque eu estou aqui falando com você e já puxei o ar, já estou falando, porque eu preciso desse combustível para poder falar, onde a corda vocal vibra e sai, e eu vou modular com a língua, lábio, tudo isso, essa parte da fala, né? Como é que é falar? Cada som tem um lugarzinho, igual a escrita. Se eu vou fazer o A, eu faço redondinho. Se eu vou fazer o A, eu tenho que abrir a boca. Ah, então, assim, eu vou fazer lá, vou fazer pá, vou fazer cá. Então, cada coisa. Então, eu preciso estar deglutindo. Então, a gente fabrica mais ou menos 1 litro, 1,5 litro de saliva, depende da pessoa por dia. É igual piscar. Eu preciso piscar para lubrificar. Eu vou deglutir também. Impressionante, né, gente? Eu nunca tinha ouvido essas coisas assim, olha. É bastante coisa. Eu sempre falo que nas entrevistas, algumas coisas a gente está sabendo, né? No longo da vida a gente já ouviu ou passou por elas. E tem situações que a gente não passa e a gente encontra os profissionais que nós acabamos aprendendo com eles. Algo mais que você queira falar a respeito do aparelho, que daí nós vamos passar para gagueira. Eu acho que não, acho que a gente falou bastante. É que, assim, cada patologia é uma forma de trabalhar com o aparelho, gente. É isso que eu quero colocar bem. Não é só ligar um aparelho, tá? Tem que saber manusear. Tem que saber manusear esse aparelho, tem que saber o que você vai colocar, tomar cuidado com pacientes que têm convulsões, pacientes cardíacos. A gente tem que pedir autorização para o médico. É o cardíaco ou diabético? Autorização do médico, tá? Porque a gente pode usar oxímetro junto, a gente tem um oxímetro, mas, assim, algumas coisas a gente tem que pedir autorização para o médico do paciente, para o cardiologista principalmente, tá? Essa paciente que eu te falei agora há pouco, ela tem um probleminha, mas o cardiologista liberou, então a gente usa numa intensidade tranquila para a paciente, observar essa respiração, então é isso que eu falo. Não é bem assim, a gente tem que entender que eu fiz vários cursos de eletro e continuo esse ano, 2017, fazer outras coisas de eletro. Então, a gente é uma coisa nova dentro da área da fonoaudiologia, mas os médicos que eu trabalho e que indicam para a gente gostam demais do resultado. Ai, que bom. Né? Percebem o resultado do paciente, isso é interessante. Também acho. Nunca fiz, mas também acho que deve ser muito interessante. Doutora Emília, vamos passar por um assunto também que eu estava até comentando com ela antes. É um assunto pouco se falam, né, não divulgam, que é a gagueira. E nós estamos aqui conversando a respeito desse assunto. E é muito interessante também tudo que ela tem para falar para a gente. Vamos partir para esse assunto. Enquanto estava falando outro assunto com você, estava pensando na minha velocidade de fala que eu estava falando. E quando fala em gagueira, a gente pensa em velocidade de fala, a gente pensa como a gente vai falar, como que a gente vai fazer para melhorar o tipo de gagueira que esse paciente tem. A gagueira hoje também se revolucionou com as pesquisas. Eu faço os cursos pela Unesp de São Paulo, que eu adoro essa linha deles, que é a doutora Cristiane, e aonde a gente aprendeu a causa da gagueira, que isso você explicar para alguém, a pessoa entende isso. Então, assim, ela é hereditária. Foi comprovado já isso. Prognóstico de gagueira, quando a gente faz uma avaliação, essa mãe, esse pai ou esse paciente adulto quer saber. Complica um pouco a gente até falar para ele por quê. Como hereditário, a gente tem que fazer uma linha pai, mãe e filho. Aí eu pergunto, vamos supor, é o menino. Quem é gago na família? Se a mãe fala, é o pai, o prognóstico tem que ser não muito tão bom. Mas depende também da idade do menino. Quanto mais cedo, a gente consegue, gente, amenizar 100%. Como tudo, né? Isso, como tudo. Se é da mãe,
já fica um pouco mais tranquilo, entendeu? Porque já é comprovado que nós falamos melhor, né, minha amiga? Mais e melhor. Então, as mulheres têm essa facilidade em falar. Então, o que acontece? Tem que ver isso. Se é menina, que é da mãe, melhora o prognóstico, tratamento mais rápido. Agora, tem a idade que influencia, tem o tipo de gagueira, porque tem gagueira de pausa, que é aquele que fala, então, eu ia falar que isso é uma gagueira de pausa, eu ia falar que é outro tipo de gagueira. Aquele que fala, ô mãe, eu queria chocolate, é outro tipo de gagueira. E tem as gagueiras com movimentos, né? Então, tudo isso a gente tem que colocar na nossa avaliação para trabalhar, certo? Como que nós vamos trabalhar isso? Mais uma vez eu te falo, vem a respiração, tá? Porque geralmente, se a gente pedir para uma criança, desenha, a gente faz o desenho do corpo, ele desenha, aonde que, põe um pontinho vermelho, aonde você é tenso. Geralmente eles colocam aqui. Até na revista Saúde tem um vermelhão aqui, né, no pescoço. Por quê? Porque a gente geralmente bloqueia o ar. Eu vou falar e faço, então, eu queria Então, é essa força, sabe? Então, por quê? Porque o cérebro, ele tem que pensar o que ele vai falar, e como ele é um pouco mais lento, não quer dizer que o paciente de gagueira tem algum problema de lesão. Não é lesão, é um pouquinho mais lento, que a fonoaudiologia, o tratamento vai fazer o quê? Ele voltar a acelerar normal, fazer uma fala normal. Como? Eu tenho que desbloquear aquilo e fazer ele aprender a novamente usar essa musculatura toda. Então, a gente dá muita anatomia para o paciente. Uma das primeiras sessões é anatomia. É isso aqui. Isso, a gente tenta, é uma delas, né? Então, a gente tenta entender, fazer ele entender o corpo dele, gente, porque a gente não se conhece. A gente não sabe como que a gente é, não é? Então, a gente explica, pode ser pequenininho, eles entendem, sabe? Então, a gente começa a trabalhar isso e aí vem a fonoaudióloga que entra e tem que ser muito zen nessa terapia, porque vai ter o meu espelho. E aí que a velocidade de fala entra, a gente vai trabalhando tudo isso e os pacientes têm um grande resultado. Mas o melhor de tudo é que hoje os pediatras estão encaminhando mais cedo, porque existe a gagueira, gente, não é para entrar em desespero as mães, existe a gagueira também natural, que a criança começa a querer contar a história, que ele começa a falar uma palavra isolada, depois ele fala uma frase simples e até uma história. Nessa história, às vezes ele vem com uma leve gagueira, tá? Mas isso desaparece em 6 meses. Se a mãe vê que isso está aumentando e tem alguém gago lá atrás, pode ser um vô, não interessa, é da família, já é que a gente pode trabalhar um pouquinho. E o tratamento é rápido, viu? É rápido, não é tratamento que as pessoas acham que vão ficar aqui 1 ano. Imagina, fica 2 meses, 3, se for rápido, a gente faz tratamento super... Depende de pessoa para pessoa e caso... Depende muito. Então, assim, a gagueira é uma coisa muito interessante. Agora nós temos o dia da gagueira, que é dia 22 de outubro, né? Então, gagueira não tem graça, gagueira tem tratamento. Que bom, gente. Isso. É bom demais. Né? Nós estávamos conversando antes, em off, que eu já vi isso, já ouvi, já assisti, que o gago, ele falando, ele gagueja. Por que quando ele canta, ele não é gago? Então, o que acontece? Quando eu vou cantar, eu tenho uma coisa pronta, né? Eu já trabalhei essa música. Isso, parabéns para você, uma música que você gosta, não é? Já está pronto, ele não tem que passar por... alguns profissionais chamam de núcleo de base. O núcleo de base é uma área cerebral, onde é essa área que vou formular o que eu quero pensar para falar. Então, ele não precisa passar, já está pronto, entendeu? Então, estando pronto, ele consegue desbloquear e falar. É igual rezar. Se eu rezar Pai Nosso, né, que é uma oração que todo mundo... Universal. Isso, universal, obrigada. Não tem problema. Então, geralmente, eles não gaguejam. Só se estiverem, assim, no estado de euforia muito grande, alguma coisa pode acontecer, tá? E a outra coisa, susto. Eu chego e te dou um susto assim que você fica... Ai, daí você xinga seu filho, né? Você me assustou, não sei o quê. Fica gago? Não, não fica gago. Então, eu seria uma gaga, né? Você já levou susto? Muitas vezes. Sim. O que pode provocar uma gagueira é... convulsão grave
e ter um traumatismo craniano. Então, pode ter, já tenho pacientes que tiveram convulsões e que se tornaram gagas, tá? Então, não tem essa coisa de susto, não. Isso não existe na gagueira. A paciente tem que ter uma predisposição, tá? Porque pode ter, pela hereditariedade, mas não pelo susto. Aí pode ser outra causa. Susto está descartado, tá? Então, não tem nada disso. Não, não tem nada disso. Ah, ele levou um susto, ele parou de falar, ele não sei o quê. Não, não tem. E não tem também, quando ele fica nervoso, é porque ele é nervoso que ele gagueja. Isso também. Isso. Quando está nervoso, daí que não sai. Isso. Por quê? Não é porque você está nervoso, é que você já tem a gagueira. Quando eu fico nervoso, eu quero falar mais rápido. O núcleo de base, ele é mais lento. Então, uma coisa faz, mas não porque ele é nervoso, ele gagueja. Ele gagueja, daí ele fica nervoso, ele gagueja mais, entende? Tá? Então, então, assim, às vezes a mãe leva para o psicólogo. Não que eu acho que o psicólogo é um profissional excelente, tem que trabalhar também. Mas a gente tem que trabalhar o quê? O mecanismo da fala, entender como se fala, entender como suaviza, entender como se prolonga, como se respira, como eu desbloqueio essa musculatura que está tensa. Então é isso que o fonoaudiólogo vai fazer com esse paciente. E ele pode ter 2 aninhos e meio, ele pode ter 3 aninhos, são fofos, daí eles olham e falam suave, é muito bom, é muito bom. Agora, qualquer idade, então, desde o pequenininho, quando a mãe perceber, já que tem algo que não é normal, até mesmo o adulto pode procurar. Pode, e eu atendo muito, sabe o quê? Pode e deve. Alguns alunos que estão a fazer o TCC, principalmente de direito, que aí começa, eu tenho uma dificuldade de fala. Às vezes, porque, gente, todo mundo gagueja. Todos nós gaguejamos, a gente bloqueia uma hora ou outra. Isso é uma coisa natural do ser humano. Mas aí, foi o que eu falei, ele já tinha o processo, ele vai ficar muito nervoso, ele vai piorar a fala. Então, eles vêm me procurar. E a gente trabalha essa coisa de apresentação, melhorar essa fala, entendeu? Que bom. Sabe? Mas eu falo para eles, se você não estudar, não vai dar certo. Verdade. Tem que estudar. Tem que estudar. Então, a gente trabalha o adulto também. Tem muitos adultos que vêm e a gente consegue amenizar, ajudar ele a se entender, ajudar como ele tem que falar. Eu falo, olha, você quer ir para uma reunião? Você quer aprender na reunião? Tá. Porque a gente, como profissional, a gente coloca, se veste como profissional, não é? Eu, como vou atender meus pacientes aqui, eu sou a Emília, fonoaudióloga, não é? Então, essa hora, uma reunião, se o paciente tem uma dificuldade, a gente consegue ajudar ele nessa dificuldade. Sabe? E às vezes ele leva para a vida dele também. Então depende por que ele me procura. Eu falo, primeira coisa, você está aqui por quê? Tal. Então é isso que fica na minha cabeça. É isso que você quer? Eu explico tudo que eu posso fazer. Mas a meta dele é importante. Eu tenho que entender esse paciente. O que ele veio me procurar? Não, vamos fazer outra coisa. Não. Vamos também entender ele, sabe? Então o adulto, ele vem com outras situações de vida, nos procurar, sabe? E dá resultado, sim. Ai, como é bom ouvir ela, né? E saber que tem solução essas coisas, assim, que acontecem no dia a dia. Aliás, a todo momento, susto todo mundo leva. Eu sempre falo, quando me dá um susto grande assim, parece que você fica gelada, sim, né? Até no trânsito, se você... Nossa, coração tum, tum, tum. Exatamente, parece que o coração vem na boca, que nós falamos, né? Fica? Ofegante. Você viu como a respiração é gostosa? A gente tem que pensar nela, em respirar. Por isso que eu falo, antes de falar qualquer coisa que for para ofender, respire fundo, isso. Pense 10 vezes. Foi ótimo. Ai, ai. Bom, doutora Emília, eu vou deixar você à vontade para você deixar aquele recado para o pessoal de casa. Nós chegamos lá em Campo Mourão pelo canal 54 da TV Caiuá. Nós chegamos em Assis, que é a nossa mãe, canal 9. E todos estes municípios, que são acho que mais de 40 municípios, onde nós chegamos. E vou deixar você à vontade para você deixar esse recado aí para o pessoal de casa. Eu quero agradecer a você, né, a vocês todos por me procurarem, para a gente poder divulgar o trabalho da fonoaudiologia. Eu sou fonoaudióloga mesmo, é o que eu gosto de fazer. A fonoaudiologia ela é dividida em fonoaudiologia. Eu só sou fonoterapeuta. A audióloga é aquela que vai fazer os testes auditivos, né? Então, eu só sou fonoterapeuta e a gente tem muita coisa para mostrar para esses pacientes, tem muita coisa que a gente consegue resolver, não é? E as canetas formas vieram para isso. Para tudo que for de muscular, gente... Revolucionar. Revolucionou.
entende? E vamos torcer para que continue os estudos e que a gente pode... Já queria que mudasse um pouco os eletros, já queria outras coisas, né? Mas vamos deixar para esse pessoal de São Paulo, o pessoal de Maringá, o pessoal mais ali que estão, e eu estou sempre na cola deles. Isso. E vamos estudar e vamos poder fazer um trabalho melhor possível para todos, que isso que eu gostaria. E quero agradecer a vocês sempre. Muito obrigada. Obrigada a você, doutora Emília, que Deus te abençoe grandemente. Amém. E boas festas. Um Feliz Natal, né? Um Feliz Ano Novo, 2017 aí pra gente, né? Vamos na luta, né? Mas vai ser bom. A gente tem que ter firmeza no que a gente faz e o que pensa. Isso, vamos lá. A gente vamos tem que estar aí. Com certeza. Muito obrigada. Isso aí, gente.